Na semana passada, o mundo entrou em uma nova e perigosa era nuclear, quando, após 15 anos em vigor, o novo tratado START entre os Estados Unidos e a Rússia virou pó. Em todo o mundo, especialistas têm soado o alarme, e com razão. O New START era o último tratado de controle de armas restante entre as duas maiores potências nucleares do mundo. E pelo menos até o momento desta escrita, não há substituto. Washington e Moscou agora estão livres para construir quantas armas nucleares quiserem e implantar essas armas como acharem melhor. E voltar a um estado de espionagem nuclear constante, lembrando o auge da Guerra Fria. Mas o fim do New START é apenas parte da verdadeira história aqui. Estamos em 2026. Não é mais o auge da Guerra Fria. E quando uma nova corrida armamentista nuclear começa no mundo de hoje, essa corrida não envolve duas nações, envolve três. Antes mesmo do fim do New START, a China já avançava para igualar seu arsenal nuclear ao dos Estados Unidos e Rússia no início dos anos 2030. Os Estados Unidos agora acusam a China de violar o maior tabu nuclear, testando armas nucleares secretamente enquanto amplia seu arsenal. A superpotência mundial dos últimos 50 anos, seu concorrente em ascensão e um antigo império decadente estão prestes a estocar armas nucleares. E nem preciso dizer que isso é uma péssima notícia para praticamente todo mundo. Proliferadores congelados, ganhando rivais, Rússia e Estados Unidos têm arsenais nucleares capazes de se obliterarem várias vezes. E independentemente de qualquer problema que o novo START possa ter abordado, certamente não abordou esse. O tratado seguia sendo importante não por resolver a proliferação nuclear, mas por evitar que o problema se agravasse. O tratado foi o mais recente de vários acordos que reduziram gradualmente os arsenais da Rússia e dos Estados Unidos, verificando o progresso um do outro e, ao final, deixando cada lado com 1.550 ogivas nucleares implantadas. Enquanto outros acordos de controle de armas entre Estados Unidos e Rússia fracassaram ou não foram renovados, o novo START foi exceção. Mesmo com a suspensão russa em 2023, o país recusou-se a sair e prometeu manter os limites nucleares do tratado. De qualquer forma, o tratado sobreviveu a quase 4 anos de guerra na Ucrânia, várias mudanças de governo nos Estados Unidos e uma consolidação completa do poder russo nas mãos de Vladimir Putin. Para o limitado crédito de Washington e Moscou e alívio parcial dos observadores internacionais, as duas capitais demonstraram interesse em prorrogar os acordos de controle de armas após o fim do New START em fevereiro. O controle de armas nucleares costuma ser um dos raros temas em que Washington e Moscou concordam, até nos piores momentos da relação. No fim, ambas as nações querem garantir que a outra possua o mínimo de ogivas nucleares possível. Mas o New START só regula 2 dos 9 países nucleares do mundo. Enquanto a maioria das potências nucleares manteve seus arsenais estáveis nas últimas décadas, houve exceções. Estima-se que a Coreia do Norte tenha aumentado seu arsenal nuclear para cerca de 50 ogivas até 2024. Ninguém sabe exatamente o que o programa nuclear de Israel está fazendo, exceto o próprio Israel. E a China está simplesmente em outro patamar. De cerca de 200 ogivas nucleares que se acreditava estarem no arsenal da China em 2020, acredita-se agora que Pequim possua algo em torno de 600 ou 700, tornando-se o arsenal nuclear que mais cresce no mundo. Ano após ano, em uma ordem de grandeza, espera-se amplamente que a China ultrapasse o limite de 1.000 ogivas, nós por volta de 2030 e 1.500 número semelhante ao de ogivas, mas as implantadas tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos por volta de 2035. Isso equivale a uma taxa de 2 novas ogivas nucleares produzidas a cada semana. Embora leve muito mais tempo para a China acumular o número de ogivas de reserva que a Rússia ou os Estados Unidos possuem, entre 3.000 e 4.000 cada um, além das armas já implantadas, são as que realmente contam. Nesse sentido, a China está a menos de uma década de alcançar paridade nuclear. Em certo sentido, o arsenal nuclear da China é exatamente isso, um arsenal destinado a dissuadir os adversários globais da China e inspirar confiança entre seus aliados ao redor do mundo. Enquanto ameaça lançar um inferno nuclear sobre qualquer país que desafie Pequim com aniquilação.
A China adota a doutrina de não usar armas nucleares primeiro, ou seja, só empregaria ogivas se fosse atacada com armas nucleares ou similares. Mas acredita-se que ela tenha pelo menos uma pequena parte de suas ogivas preparadas e prontas para serem lançadas em um ataque retaliatório imediato assim que o lançamento nuclear de um adversário for detectado. Mas o arsenal em rápido crescimento da China não é apenas uma questão de autodefesa, é também uma forma de enviar um recado para os Estados Unidos e a Rússia. A China busca mostrar que é igual e pode se posicionar ao lado da principal potência global. Em Washington, isso elimina a última vantagem que Moscou pós-soviética tinha sobre Pequim. Para os Estados Unidos, especialmente, as ogivas chinesas são uma ameaça implícita. Seja cuidadoso ao decidir quando e por que os Estados Unidos querem se opor à China. Seria uma pena o mundo enfrentar um apocalipse nuclear só por causa da pequena e velha Taiwan. Para as demais potências nucleares, a mensagem é clara: vocês não conseguem acompanhar. Para o mundo, a China busca demonstrar paridade real com Estados Unidos e Rússia em todos os aspectos importantes. Acima de tudo, a China precisa ser levada a sério, porque agora possui o tipo de armamento que obriga o mundo a levá-la a sério. Com a expansão do arsenal chinês, o regime global de controle de armas não conseguiu acompanhar. Ainda assim, a China assinou os principais acordos de controle de armas. É um estado nuclear reconhecido pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear, e embora nunca tenha ratificado o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, cumpre uma proibição autoimposta de testes nucleares. Isso faz parte de acordos básicos de controle de exportação. Compromete-se a respeitar zonas livres de armas nucleares e participa voluntariamente de salvaguardas em seu programa nuclear civil. Mas, apesar de apelos ocasionais de outras nações, a China não foi incluída nos tratados de controle de armas existentes, e não houve nenhum novo tratado elaborado para incluir a China. Isso se deve, em parte, à resistência da China em participar, ao ceticismo de outros países sobre suas intenções ou à combinação dos dois fatores. O problema se deve, em parte, a esforços diplomáticos lentos e incompletos, enquanto a ordem internacional está focada em outras questões. Mas, principalmente, a China tem encarado qualquer tentativa de envolvê-la em discussões nucleares agora como uma tentativa de impedir que o país alcance a paridade com os Estados Unidos e a Rússia. Com razão, a China percebeu isso ao tentar que o mundo aceite um tratado. Se a China tivesse licença para criar um arsenal como o de Moscou e Washington, suas chances de sucesso seriam quase nulas. Em vez de participar de um processo que Pequim acredita que a manterá em terceiro lugar, a China está construindo seu arsenal como prefere. Porque ninguém realmente tem coragem e apoio global para impedir isso. Agora, essa é uma situação que podemos interpretar de duas maneiras. Opção 1. As intenções da China quanto às armas nucleares são relativamente benignas. A China busca igualar seu poder nuclear ao dos Estados Unidos e Rússia. Ao conseguir, seus incentivos geopolíticos mudarão rapidamente. Nesse cenário, a China se tornaria tão interessada quanto as outras duas superpotências nucleares em estabelecer acordos vinculativos e monitorados, para garantir que nenhuma das três tente buscar a dominação. Mas se essa é a visão otimista da situação, aqui está a alternativa pessimista. A China nunca foi limitada por acordos de controle de armas e não deseja ser. Se Washington e Moscou forem covardes e apenas observarem enquanto Pequim busca a supremacia nuclear, Pequim certamente a aproveitará. É exatamente por esse motivo que uma acusação feita contra a China pelo governo dos Estados Unidos apenas algumas horas depois que o New START expirou é tão importante. Em uma conferência de desarmamento em Genebra, o alto funcionário dos Estados Unidos, Thomas Donano, afirmou que a China realizou testes nucleares explosivos, incluindo preparativos para testes com rendimentos de centenas de toneladas. Segundo ele, Pequim fez um desses testes secretamente em 2020. A China tentou ocultar os testes ao esconder as explosões nucleares, reconhecendo que violam o Tratado de Proibição de Testes. A China usou o desacoplamento, um método para diminuir a eficácia do monitoramento sísmico, para esconder suas atividades do mundo. Fim de citação. Embora a China previsivelmente tenha negado a acusação, é inédito um oficial dos Estados Unidos desse nível acusar outro país de algo tão importante.
E se a acusação fosse verdadeira, as consequências seriam graves. As nações não testam armas nucleares. É o maior tabu no mundo atual do controle de armas, onde atos realmente impensáveis, como de fato lançar uma ogiva contra um adversário, são exatamente isso, impensáveis. Apenas a Coreia do Norte é conhecida por ter testado armas nucleares durante o século XXI. É algo que potências nucleares desonestas fazem e que ajudou a torná-las potências nucleares. Se os Estados Unidos estiverem dizendo a verdade, isso indicaria que duas questões importantes e preocupantes sobre a China também seriam verdadeiras. Primeiro, a China mostrou que pode voltar atrás em sua palavra e violar linhas vermelhas nucleares que compreende visando seu próprio benefício. E segundo, como resultado, a China provavelmente resolveria a questão de se sua palavra e suas intenções podem ser confiadas. Se a China está realizando testes nucleares explosivos que produzem rendimento, não apenas testes de componentes, mas testes de explosão, então a China não pode ser confiada. E agora, uma nação completamente sem restrições, por acordos de controle de armas, está construindo 100 ogivas por ano, 2 por semana. Agora, em seguida, vamos explorar como o colapso do New START, junto com a proliferação nuclear da China, levou o mundo a uma nova corrida armamentista tripla. Antes disso, precisamos falar sobre algo importante para a equipe do Warfronts e nossa irmã Shaolheim, França. O nosso serviço de assinatura premium, o Franseco, lá no Franseco, nossa equipe vai ainda mais fundo nos conflitos globais, na geopolítica e nas influências ocultas que moldam o nosso mundo. Fronte! Os assinantes têm acesso exclusivo a 2 episódios premium toda semana, além de todo o nosso catálogo de artigos, escritos com jornalistas premiados e especialistas do mundo todo. A assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano, ajudando a manter nossa independência e ampliar o conteúdo gratuito no YouTube. Enquanto confere a França, inscreva-se gratuitamente na nossa newsletter por e-mail, a War France Weekly, e receba atualizações 2 vezes por semana sobre as histórias em evolução. Voltando ao risco de Armagedon nuclear e outros assuntos animadores, devemos enfatizar esse ponto do episódio. Embora os Estados Unidos teriam que estar fora de si para alegar falsamente que a China fez testes nucleares explosivos, isso ainda é só uma acusação. Até o momento, simplesmente não sabemos qual pode ser a verdade, e a China negou a acusação categoricamente. Durante o governo Donald Trump, os Estados Unidos pareciam ter motivos próprios para esse tipo de acusação. Trump também pediu um novo tratado START, que incluísse a China. Ele também prometeu que os Estados Unidos fariam testes nucleares em resposta a testes de outros países, o que seria uma grande mudança em sua postura nuclear. Seria mais fácil justificar se os Estados Unidos convencessem o mundo de que a China quebrou as antigas regras primeiro. Mas é aqui que esse problema muito maior começa a ficar mais evidente, com o New START encerrado e nenhum substituto à vista no momento. Estados Unidos e Rússia poderão reagir à China de forma diferente do habitual. O New START era muito bom para Pequim por vários motivos, mas também porque garantia que, mesmo com o rápido aumento do arsenal nuclear da China, Estados Unidos e Rússia não reagiriam ampliando os seus para manter vantagem. Atualmente, nada impede os Estados Unidos e a Rússia de implantarem centenas ou milhares de ogivas de reserva, tentando manter uma margem segura em relação ao novo rival emergente. Mas, se isso ocorrer, não há mecanismo para que Rússia e Estados Unidos se comuniquem de forma clara e confiável. Não há mecanismo de verificação, nem obrigação para nenhum dos lados evitar enganar o outro. Há uma chance real de que Rússia e Estados Unidos consigam vantagem comparativa com algum subterfúgio. Tratados de controle de armas realmente importam porque dão aos países participantes uma maneira de conciliar seus interesses nacionais. Construir uma dissuasão nuclear forte, considerando limitações e preocupações de segurança em um mundo nuclear. Quando esses acordos acabam, Rússia, China e Estados Unidos passam a agir só conforme seus interesses, aumentando os riscos globais. Os Estados Unidos buscam se manter à frente da China para preservar sua dominância e superar a Rússia, que hoje é apenas sombra de uma potência e não tem meios de acompanhar os Estados Unidos permanentemente.
A Rússia quer preservar sua paridade nuclear com os Estados Unidos, garantindo assim que não corra o risco de se tornar irrelevante, e também quer evitar se tornar subordinada à China. Isso não significa necessariamente liderar, mas garantir que não fique para trás. A China quer alcançar a paridade com os Estados Unidos ou, se possível, superá-los. E a China definitivamente quer superar a Rússia, ajudando assim a tirar Moscou de seu antigo posto no cenário mundial. A única coisa que as três nações têm em comum é isso. Essa confusão de incentivos acaba levando todas elas à conclusão de que precisam construir e implantar mais ogivas, e tudo isso. A China precisa construir mais, tanto porque quer paridade, quanto porque quer impedir que a Rússia ou os Estados Unidos ampliem a diferença nuclear. Os Estados Unidos precisam construir mais porque querem se manter à frente da China e gostariam de ultrapassar a Rússia. Se surgir a oportunidade, a Rússia também precisa construir mais. Porque se não fizer isso, mas Estados Unidos e China fizerem, a Rússia ficará para trás. E sem nenhum acordo em vigor para realmente monitorar os arsenais uns dos outros ou acompanhar o progresso de cada um, as três nações ficam apenas especulando, usando uma combinação de qualquer informação que consigam reunir e, basicamente, análises do volume um do outro para guiar suas decisões. Em um mundo onde a China é considerada um ator nuclear descontrolado por testar armas. Mas onde? Os Estados Unidos usam esses testes como pretexto para fazer seus próprios testes, e a Rússia está envolvida em outros atos provocativos, como o uso recente de mísseis oceânicos com capacidade nuclear na Ucrânia. Cada uma das três nações é levada a presumir o pior sobre as outras duas. Por sua vez, a proliferação se torna o próximo passo óbvio para todas as três. Apesar da pressão internacional, Rússia, China e Estados Unidos não parecem perto de firmar qualquer acordo trilateral de controle de armas. No máximo, os Estados Unidos e a Rússia podem chegar a algum acordo entre eles, mas mesmo isso é bastante improvável. Diplomatas chineses de alto escalão afirmaram que Pequim se opõe, no momento, a novas negociações nucleares com ambos os países. Especialmente porque Pequim ainda é iniciante no cenário nuclear comparado aos rivais. A comunidade internacional está fragmentada e as antigas regras políticas estão muito deterioradas para obrigar esse trio de nações a negociar. Até que, e a menos que, os três consigam encontrar algum caminho para um avanço, parece que o mundo está retornando a uma postura de pré-controle de armas nucleares da Guerra Fria. Diante disso, é sensato nos acostumarmos com essa corrida armamentista tripla. Se a história indicar algo, permaneceremos assim por bastante tempo. Obrigado por assistir